Capítulo 12. Figurino adequado. A vida inspira o teatro. O teatro pode inspirar a vida, mas a vida não é um teatro, porque vida é vida, teatro é teatro. José Arrabal. Certa vez recebi um e-mail intitulado Como nasce um paradigma. O texto dizia o seguinte: um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula em cujo centro puseram uma escada, e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria no que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos 5 macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo rapidamente retirado pelos outros que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado e repetiu-se o fato. Um quarto e finalmente o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Como disse em alguns momentos neste livro, tudo o que colocamos consciente ou inconscientemente para dentro de nosso cérebro, imagens, sons, textos e etc., fica gravado lá, e nossos pensamentos são afetados por aquilo com que abastecemos a mente. Você pode dizer com certeza que quando toma uma decisão ou faz uma escolha, está agindo por conta própria, exercendo seu livre-arbítrio? Será que muitas vezes não estamos batendo nos outros macacos sem nem saber por que fazemos isso? Até que ponto as informações que povoam nossa mente nos fazem ir na onda da maioria? Todos nós nascemos originais e morremos cópias, afirmou Carl Jung. Com a oração e leitura da Bíblia, é possível, graças ao poder de Deus, tornar os registros mentais negativos indisponíveis. Caso contrário, Satanás pode acessá-los com o objetivo de nos prejudicar. Exatamente por isso é de vital importância saber proteger a cidadela da nossa mente, a fim de que nossa vida espiritual não seja enfraquecida e mesmo destruída pelos ataques do maligno. Pelas suas tentativas de nos levar na maré dos apelos do mundo, Satanás sabe qual a verdade essencial ao povo e se empenha em distrair as mentes das grandes verdades destinadas a prepará-las para o que está prestes a sobrevir ao mundo. Evangelismo, página 602. O apóstolo Paulo, numa de suas brilhantes comparações, ilustra essa proteção de Deus com uma armadura. Note suas palavras em Efésios capítulo 6, dos versos 11 ao 17. Finalmente, fortaleçam-no no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta é contra seres humanos. Não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cingindo-se com o cinto da verdade, Jesus afirmou que Ele é a verdade, em João capítulo 14, verso 6. Vestindo a couraça da justiça, Jesus na Bíblia é chamado de Senhor, justiça nossa. Isaías 23, verso 6. Ele é justiça. Evangelho da paz.
A palavra evangelho significa boas novas, e a maior boa nova de todos os séculos é justamente Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para morrer pela humanidade pecadora. Jesus, o príncipe da paz, é o evangelho. Escudo da fé. Fé é apropriadamente entendida como confiança, e só se pode confiar em quem se conhece. Assim, segundo a Bíblia, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Portanto, Jesus é o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Capacete da salvação. Em Mateus 1:21 estão registradas as palavras do anjo a José, pai adotivo de Jesus. Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Logo, salvação é igual a Jesus. E a espada do Espírito é comparada à Bíblia, que constitui a palavra de Deus, como Jesus, o Verbo, também o é. Você percebe o que Paulo está querendo dizer em Efésios 6? Exatamente o mesmo que escreveu em Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestirtes. Precisamos nos revestir de Cristo, ou seja, viver de modo tão íntimo com o Salvador que nossos pensamentos serão os pensamentos dele, nossas atitudes, suas atitudes, nossas palavras, suas palavras. Sem a armadura de Deus, Jesus, somos menos que nada no conflito cósmico, mas revestidos de Cristo podemos tudo naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. A armadura de Deus constitui-se, portanto, no figurino adequado no grande drama universal que se processa neste planeta e em nossa mente. Você está vestido de modo apropriado para essa peça? Lembre-se, esse figurino não deve se tratar de mera fantasia. Deve ser nossa vestimenta verdadeira. Deve ser o que somos de fato. Conforme José Arrabal, o ator de um espetáculo teatral, ao contrário das pessoas em seu cotidiano, tem a possibilidade de deixar seu personagem nos bastidores do teatro, quando volta para casa após terminado seu trabalho cênico. Na vida individual social, não temos como fazer isso conosco. Não há bastidores para nos deixar. Sempre nos levamos conosco, por mais fantasias ou máscaras que inventemos a nosso respeito, seja essa invenção uma farsa para os outros ou para nós mesmos. Nos mais íntimos sentimentos que temos de nós mesmos, sempre somos a verdade do que somos, gostemos ou não de ser assim. Paulo diz ainda no verso 18 de Efésios 6, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança. Vigiar e orar são palavras-chave no Novo Testamento, e é exatamente dessa forma, vigiando e orando, que devemos viver nossa vida real, sem máscaras, uma vez que estamos em meio a uma batalha real. Lembre-se de que todas as legiões satânicas não vos poderão causar dano, a menos que venhais abrir a alma às artes e setas de Satanás. Vossa ruína jamais poderá ter lugar enquanto vossa vontade não consentir. Caso não haja corrupção em vossa mente, toda contaminação ambiente não vos pode manchar ou corromper. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 803. Com a armadura de Deus, poderemos dizer, um dia, com o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Nunca se esqueça de que, conforme escreveu Ralph Stroll, Satanás não desenvolve seu trabalho mais sutil nos bares, mas sim nos santuários, no santuário de nossa mente. Conselhos divinos. Cumpre-nos no que de nós depender cerrar toda a entrada pela qual Satanás possa encontrar acesso à alma. O Maior Discurso de Cristo, página 171. Nossos pensamentos devem ser estritamente guardados, pois um pensamento impuro causa uma profunda impressão na alma. Mensagem aos Jovens, página 144. Não podemos avançar na experiência cristã, enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo quanto nos separe de Deus. A mente é a faculdade central e controladora dos seres racionais. De conformidade com o que a pessoa pensa, ela vai agir. É impossível a mente má fazer outra coisa a não ser produzir obras más. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 194.
Satanás não pode tocar na mente ou no intelecto a menos que nos submetamos a ele. Se quisermos viver corretamente, precisamos pensar corretamente. O desenvolvimento do caráter cristão exige pensamentos corretos. Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus devem tornar-se nécios no pecaminoso conhecimento deste século, para serem sábios. Devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. O Lar Adventista, página 404.